Oi gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Rian Vitor e no vídeo de hoje eu vou estar falando, gente, sobre um livro que se chama Aconteceu em Paris. É esse aqui, né? Meu telefone ele inverte a tela, então vocês leram de trás para frente aqui, né? Mas eu vou estar deixando a foto dele, eu vou estar até deixando na descrição onde eu comprei ele, né? Foi na internet. E por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, né? Com qual objetivo? Bom, esse livro, ele me fez mudar, ele mudou minha percepção, né, sobre uma coisa. Que coisa é essa? Então, eu vou estar dando uma introdução aqui sobre ele bem rapidinho, porque o foco desse vídeo é a mensagem, porque caso você tenha interesse de ler, né, você vai estar comprando e você vai tirar uma mensagem também parecida ou até além, né? Porque sempre que a gente relê uma coisa, duas, três, quatro, cinco vezes, a gente sempre tira alguma coisa a mais do que a primeira vez quando a gente leu, né? E esse livro, gente, ele se passa na época da Revolução Francesa, lá por volta de 1789, 1792. E era uma época, assim, de muita violência, de muita morte, né? Que as pessoas matavam umas às outras, defendendo o ideal, que era a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que defendiam a república. Só que você não tinha liberdade, né? Porque se você pensasse diferente lá do governo, da época, né, do que a maioria da população pensava, você era morto, né? Então teve muito sangue. E aí, as pessoas no meio daquela confusão, daquele caos, né, de matar, de perseguir quem que era contra os ideais da Revolução Francesa, de perseguir assim quem pensava diferente, de perseguir pessoas da igreja, pessoas que eram nobres, né, que eles foram passaram serviços como inimigo do Estado. E assim, era cada um por si. Era pessoas entregando pessoas, né? Civis entregando civis. Enfim, gente, a Revolução Francesa ela matou assim milhares de pessoas. Eu não sei ao certo a quantidade, mas matou milhares e milhares de pessoas, né? Esse livro aqui eu acho que não fala quando foi psicografado, né? Que é uma psicografia, né? Eu acredito que é uma história real, parece que é, né? E aí, no meio disso tudo, dessa confusão, você tem um rapaz que se chama André, né? E ele, diferente das outras pessoas que estavam no meio daquela agitação, daquela confusão toda ali, de perseguir, de matar, de prender, de defender um ideal, tendo que tirar a vida do outro, né, e tendo que, assim, obrigar as pessoas, né, a concordar, ele passa a acolher pessoas de rua, mulheres em situações precárias, e ele é muito julgado por isso, né? Isso no meio da história, tá, gente? A história que é dividida em várias partes. Tem a primeira parte é a mãe dele, né? Ela é a protagonista da história e ele é criança. Aí depois ele se torna o protagonista. E aí mais pro final do livro tem a questão espiritual disso tudo. Como é que foi assim, como é que estava o outro lado, né? No meio dessa confusão toda. E a gente vê a lei da ação e reação, né? Do dar e receber, né? O que você planta, você colhe. Essa lei aqui a gente vê nesse livro, né? Então, assim, ele acolhia na casa dele mulheres em situações precárias, mulheres de rua, mulheres da vida também, né? Que eram meretrizes. Ele e a esposa dele acolhem essas pessoas, né? Ela pensava igual ele, né? Eles tinham esse cuidado, esse amor, assim, pelo outro. E aí ele encontra uma antiga empregada da época em que ele era criança, que cuidava dele, que com muito zelo, que limpava a casa. Enfim, aí acontece algumas coisas e a história muda, né? Então eu não vou aprofundar muito no livro não, tá? Eu vou aprofundar na mensagem dele que eu tirei. E aí ele encontra ela em situação de rua, né? Enfim. E aí ela fala de outras mulheres que também viviam naquela mesma situação, né? E aí o André, ele pede para ela falar onde é que elas estavam, e ele passa assim, a cuidar delas na casa dele. Inclusive crianças também estavam nessa situação. Havia algumas meninas que ficavam assim também, que viviam nessa condição desumana. Ele acolhe essas pessoas, né? Ele e a mulher deles vão cuidando, a casa dele vira uma espécie de um albergue. Eles passam a virar um mini hospital ali mesmo. Ali elas jantavam, elas dormiam, elas faziam suas refeições. E ele gostava de fazer orações também, né? Embora algumas delas não eram muito assim, muito familiarizado com isso. E, inclusive uma delas chegou até a ver espíritos, né? O espírito de um padre na casa. E as outras xingam ela, falam que, nossa, você não pode falar sobre isso é mentira, tá doida. Ela fala que vê
E todo mundo falou que ela tá doida e tal, né? E esse padre, o André ele conhecia, né? Esse padre era um dos que cuidava dele quando ele era criança, numa aldeia, né? Enfim, e aí no meio disso tudo, as pessoas, né, os vizinhos, passam a julgá-lo, olhar para aquela situação e não viam com bons olhos, né? Não viam que ele estava ali acolhendo pessoas, ajudando pessoas. Não, o que eles pensavam? A casa dele tá virando um prostíbulo. Lá tá virando um local assim para essas coisas, né? Pensando nos prazeres da vida, e ele é muito julgado. O pessoal começa assim a zombar dele mesmo. A própria tia dele, quando chega na casa, que vê aquela situação, ela repreende ele. Né? Embora a casa não era dela, ela repreende e queria que ele tirasse as mulheres de lá. E fala que não, porque era uma coisa que ele gostava de fazer. Ele gostava de acolher essas pessoas e ele se sentia bem, né? Tanto ele quanto a esposa dele, a Luísa, né? E assim, apesar disso tudo, esse julgamento, de gente apontando o dedo pra ele, zombando, né, rindo da cara dele, achando que ele estava agindo com segundas intenções, ele continua com isso e ele estava ciente disso, de que tinha gente que pensava isso dele, mas ele não estava nem aí. Ele mesmo fala assim que o importante era o que a consciência dele estava dizendo, o que o coração dele dizia. Ele gostava de fazer isso, de acolher essas pessoas. Ele tinha condição e mesmo assim, se não tivesse, ele ia ajudar da forma dele, como ele podia, né? Inclusive tem um episódio lá que ele leva a esposa, a tia, né, e elas, né, e as empregadas da casa para passearem no sítio, porque a casa começou a ficar com um clima muito pesado e muito entediante. Elas queriam sair de lá e não, sabe, não tinha nada para fazer lá, né? Já estavam melhores, recuperadas e o que eles iam fazer lá? E aí eles se divertem, vão num sítio, sabe? E aí renova as energias, né? No livro fala disso. Então ele vê elas também como da família, sabe? Elas poderiam até não ver ele dessa forma, mas ele via elas lá como da família, tanto as empregadas quanto as mulheres que ele ajudava. E aí o que acontece? Em determinado episódio, ele é assassinado, né, matam ele, e aí a história já conta como que foi o outro lado. Né? De início ele não percebeu que ele havia morrido, o que ele lembra é que ele estava na casa de um rapaz lá, né, que foi o que assassinou ele. E aí do nada ele apareceu numa aldeia, que era na aldeia que ele foi criado quando ele era criança. E ele fala que então ela estava muito diferente, né? As casas estavam lá abandonadas, não tinha ninguém morando mais lá. E tava aquela, aquela mata, né? Mas tava uma vista muito bonita, né? Ele narra no livro. E aí chega uma moça que na época cuidava dele, né? Quando ele era criança, ele conhecia, ele achava que ela ainda estava viva, né? Embora tivesse passado muitos anos, ele até fica assim, uai, mas como é que, né? Ele pensou que ela tinha morrido e ela estava viva. E ele não percebe que ele morreu. Ele não lembra do assassinato, não lembra. Até que chega num ponto que ele é levado para uma igreja, que é dessa aldeia, onde ele reencontra a esposa dele, que também foi assassinada antes dele, né? Tanto ela quanto o tio dele. E assim, fala que quando esse merecimento que ele teve de poder ver a esposa, né? Fala lá que é como se os céus tivessem se aberto, sabe? Vieram luzes, enfim, foi uma coisa muito bonita a recepção que fizeram para ele. E aí, depois narra que ele foi no umbral, resgatou algumas pessoas da família dele, né? Enfim, que essas pessoas depois foram reencarnar aqui no Brasil. Então, assim, essa parte, tudo isso, né, do início ao fim, me fez refletir sobre a importância da gente manter a nossa convicção, se a gente sabe que não está machucando ninguém, não está ferindo ninguém, é uma coisa que a gente gosta e que está nos fazendo bem, que mal tem, né? E mesmo que tenham pessoas ali apontando o dedo, julgando, recriminando, zombando, a gente tem que continuar naquilo que a gente acha importante, né? A gente pode não ter a dimensão do que uma açãozinha pequena faz, mas ela pode crescer, né? Depois pesquisa na internet o que é o efeito borboleta, para vocês verem como é que o bater de asas de uma borboleta na Amazônia consegue influenciar assim um furacão nos Estados Unidos, gente, isso é sério. Pesquisem. A influência do bater de asas de uma borboleta. Ou então só o bater de asas de uma borboleta que vocês vão achar alguma coisa relacionada a isso. Entendeu? Então uma coisa pequenininha que tem um efeito assim grande, né? E foi o caso dele, que ele ajudou essas pessoas, ele resgatou essas pessoas da rua, deu dignidade para elas, e mesmo apesar de ter pessoas ali julgando ele, pessoas ali que estavam apontando o dedo. E o que adiantou, né, para essas pessoas? Ficaram naquela vibração de ódio, de morte, né?
E ele não entrou nessa vibe, ele mudou e, né, e do outro lado ele pôde, assim, colher os frutos do que ele fez aqui. Então aqui na Terra ele foi julgado, foi punido assim, digamos assim, é, apontaram um dedo para ele, zombaram dele. Mas do outro lado ele viu realmente o que ele havia feito, o que aquilo transformou. E até que na Terra mesmo a gente pode fazer as coisas e notar a mudança. Né? Tem gente julgando? Pode ter. Mas aquelas pessoas que você resgatou, como é que elas estão? Se você não tivesse resgatado elas, onde é que elas estariam? Será que elas estariam bem? Provavelmente não. No caso dessas mulheres, não. Iam continuar naquela vida ali para tentar sobreviver, né? No meio daquela doença, daquela sujeirada toda. Elas viviam em cortiços, né? Na periferia de Paris daquela época. E ele deu a dignidade para essas mulheres, né? Então, assim, essa mensagem realmente impactou bastante. Então, muitas coisas que eu faço hoje, que eu penso, né? Eu posso até não fazer, mas que eu penso e que eu concordo e que me faz bem, que não machuca ninguém, eu mantenho a minha convicção e estudo. Né? Eu estou fazendo uma série de leituras sobre livros de autoconhecimento, de autoajuda, de espiritualidade. Né? E para algumas pessoas pode ser, é balela isso, né? Depois que morre, resolve, né? Aí você vai pensar nisso, né? Não é bem assim, né? Então, eu estou intensificando isso, vou trazer mais conteúdos, né? Relacionados a essa área, né? Enfim, então a mensagem que esse livro me passou é essa, me marcou tanto que, como eu falei, estou intensificando naquilo que eu gosto, que é ler sobre isso, estudar sobre isso, né? Eu dou meus tropeços, né? Claro, com certeza. Mas procuro sempre mudar, sempre reavaliar meus conceitos, né? Para ver se é coerente e aprender. Né? Então, se você tem aí alguma ideologia, algum pensamento que para você é bom, né? Você tem seu direito, gente, você tem liberdade, todo mundo tem liberdade, tem livre-arbítrio que Deus deu. Então, por exemplo, muitas vezes você gosta de uma música, é um exemplo, tá? Você gosta de uma música, um gênero musical que grande parte das pessoas não gosta e que quando você fala, eu gosto disso, o pessoal fica ali rindo ou falar, isso não é música não, música é isso aqui, ó. É pra uma música lá que você não gosta. Eles gostam, beleza, o problema é deles, mas você não gosta. E quantas vezes a gente, por influência dos outros, deixa de fazer aquilo que nos faz bem para poder fazer o que faz bem pro outro, para agradar o outro, para fazer o outro satisfeito, mesmo a gente estando mal. Né? Eu já fiz isso, já fiquei uns 2 anos nessa situação, até que eu saí dela, né? Pensei assim, não, não estava me fazendo bem, mas eu queria agradar as pessoas e passei a escutar músicas que eu não gostava, mas elas gostavam e eu queria ficar no meio delas. E já o meu gênero musical elas não tinham afinidade, mas elas também não fizeram nenhum esforço para gostar. E eu fiz mais do que isso para gostar, para tentar gostar do que eles gostavam. E no final realmente não deu. Eu não escuto esse tipo de música, enfim. Então esse é um exemplo que eu citei. Isso serve para muitas coisas, gente. No âmbito da política, um partido que defende uma ideologia que você não concorda, ou que você concorda e que as pessoas não concordam e querem que você mude ali sua mentalidade. Se você tem convicção de que aquilo é o certo, estuda, avalia aquilo, então mantém. A mesma coisa sobre filmes, livros, e até sobre formas assim, de conduta também. Né? Como no caso dele, ele acolhia pessoas em situações de rua. Achavam que a casa dele estava virando um local de prostituição. E não era. Imagina se ele tivesse, não, eu estou sendo mal visto. Ele não se preocupou com isso. Né? Muitas vezes a gente se preocupa com o que os outros estão pensando de nós, o que eles estão, o que a gente acha que eles estão pensando de nós. E sendo que isso não tem importância nenhuma. Porque se a gente for ir na onda dos outros, nossa, a gente deixa de fazer muita coisa. E no final, e depois arrepende. Você acha que essas pessoas que ficavam assim condenando ele, rindo, zombando dele, quando chegaram do outro lado, né? Às vezes foram até mortas, né? Umas pelas outras, até morreram. E chegou no umbral e viu, nossa, aquele rapaz que fez aquilo, onde é que será que ele tá? E tá aqui? Provavelmente não, né? Ele não tava lá, e realmente não tava lá. Ele foi direto acolhido pelos bons espíritos, né? Então é isso, né? O recado, né? A mensagem que eu tenho para passar hoje é essa. Eu posso estar trazendo aqui novos vídeos falando sobre esse livro, né? Se você tem alguma sugestão de livro, algum livro que você gosta, que mexeu com sua vida, assim, que fez você ter uma outra percepção, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou estar lendo, vou estar respondendo e vou estar pesquisando, tá? Mais uma vez, eu vou estar deixando esse livro aqui, a capa dele, né? A foto da capa dele. E onde eu comprei. O site que eu comprei, né? Foi pela internet.
Então é isso, né? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, né? O canal estava meio parado, mas eu voltei com ele. E agora sim, toda semana vai ter vídeo, né? Eu tinha acontecido algumas coisas aqui, aí eu não pude dar continuidade. Mas é isso, tá, gente? Obrigadão, um abração, fique com Deus e até sempre, hein? Tchau, tchau.